E aí pessoal, tudo bem? Professor Dixon Cossetti do curso Direto ao Ponto. Vamos falar hoje aqui a respeito da redação discursiva do Banco do Brasil. Você quer dicas importantes a respeito do que o edital preconiza sobre a redação e também quais os temas mais prováveis? Agora é o momento. Fique de olho então. Sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Olho na tela. Em atenção às disposições do edital, a primeira coisa que a gente tem de destacar aqui é que a prova discursiva será realizada no mesmo dia da prova objetiva, ou seja, você vai fazer a prova discursiva juntamente à prova objetiva, são 5 horas ao todo. Mas nem todos os candidatos vão ter a redação discursiva corrigida, só vai para a correção de redação aquele candidato que ficar classificado até o somatório do dobro do total de vagas. E claro, aquele também que está classificado lá até o dobro das vagas dispostas no cadastro de reserva. É por isso que você tem de ficar atento. Você tem de fazer uma ótima nota na prova objetiva para que você vá para essa classificação aqui que eu coloquei para você, que é o dobro do número de vagas, para que você tenha a sua redação corrigida. Aqueles que não tiverem sua redação corrigida, infelizmente, estão eliminados do concurso. Quanto à prova discursiva, o que é importante a gente saber? A primeira coisa é a gente entender que a prova discursiva vai ser uma prova de redação. Quando a banca fala que vai ser uma prova de redação, a gente vai ter de fazer um texto com introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa prova será de caráter eliminatório. Isso quer dizer que ela pode te eliminar do concurso, mas ela não vai te classificar. Você tem de fazer um valor mínimo ali na redação, que é de 70 pontos. Não fez 70 pontos, o candidato está desclassificado. A partir de 70 pontos é indiferente. Quem fez 70, 80, 90, 100 é tudo a mesma coisa, está todo mundo classificado. O edital ainda preconiza que a redação deve ser estruturada na forma de texto em prosa. Isso quer dizer que ele deve ser dividido em parágrafos diferentes. É interessante você fazer ou 4 ou 5 parágrafos. O primeiro é de introdução, os parágrafos ao meio serão de desenvolvimento, podem ser 2 ou 3 parágrafos, e o último parágrafo é a conclusão. É obrigatório que você apresente introdução, desenvolvimento e conclusão. Quanto ao desenvolvimento, nós podemos ter 2 ou 3 parágrafos. Total da redação, 100 pontos, a gente já sabe que a nota mínima é 70. Tem de fazer 70 pelo menos. De resto, não interessa. Os critérios de avaliação são basicamente estes. O primeiro, adequação ao tema proposto. Isso aqui diz respeito ao fato de você trazer argumentos que tenham a ver com o tema que foi proposto. Você não pode fugir ao tema, você não pode abordar parcialmente o que o tema solicitou. Você tem de ir direto ao ponto e se adequar à proposta temática que a banca trouxe para você. Depois, a adequação ao tipo de texto solicitado. A gente já sabe que é um texto dissertativo argumentativo, que é uma redação. Ou seja, o gênero que você deve obedecer é o gênero dissertativo. Quer dizer que este texto é um texto impessoal que visa debater um tema, cuja prova vai ser estruturada em introdução, desenvolvimento e conclusão. É exatamente isso aqui. Na sequência, eu tenho aqui o seguinte: emprego apropriado de mecanismos de coesão, referenciação, sequenciação e demarcação das partes do texto. Olha só que coisa importante. É aqui que a gente verifica o bom uso dos elementos conectores da língua portuguesa. São as preposições, as conjunções, os artigos, os advérbios, são os pronomes, são os verbos, são os elementos que vão ligar uma informação a outra, uma frase a outra, uma oração a outra, ou ainda um parágrafo a outro. Aqui é muito importante você fazer bom uso desses elementos conectores, mas você usar muitos mesmo. Por quê? Porque há uma nota específica para isso. Professor, como eu vou utilizar os mecanismos para garantir uma referenciação? É como você vai se referir a uma ideia já citada. Você chega lá, conforme dados apresentados, de acordo com o que foi citado. Então são esses mecanismos que vão fazer uma referenciação a outros elementos que já foram citados, a outras ideias que já foram citadas. Sequenciação é quando você dá sequência às ideias. Outro sim, além disso, primeiramente é importante destacar, na sequência é válido debater sobre, por último, cabe distinguir isso daquilo. Ah, então é assim? É. E como você vai demarcar as partes do texto? De início, além disso,
com o objetivo de comprovar tal coisa. Na sequência temos capacidade de selecionar, organizar e relacionar de forma coerente argumentos pertinentes ao tema proposto. Perceba, aqui não é só você ter bons argumentos. Os argumentos não devem ser apenas eficientes, mas você tem de ter aqui uma capacidade plena para organizar essas ideias e relacionar essas ideias de forma coerente. Porque se você traz um monte de bons argumentos, mas você não consegue dar coerência à sua argumentação, você vai perder pontos aqui. Fique muito atento a isso, a gente chama isso de coerência textual. Por último, eu tenho pleno domínio da modalidade escrita na norma padrão. Leia-se respeito à norma culta. Resumindo, gramática. Ele colocou alguns exemplos: adequação vocabular, ortografia, morfologia, sintaxe de concordância, regência, de colocação. Aí tem paralelismo, tem pontuação, tem acentuação, tem um monte de coisas. Ele não colocou tudo aqui. São algumas das coisas que ele vai avaliar. É relevante notar que você só vai poder utilizar caneta esferográfica de tinta preta. Não pode levar uma de tinta azul, uma de tinta vermelha. Eu posso utilizar uma caneta no estilo tinteiro ou ainda uma hidrográfica? Não, só pode esferográfica. E ela tem de ser em material transparente. Fique atenta, porque teve gente que já foi eliminada em prova porque levou uma caneta hidrográfica, tipo essas canetas Stabilo, entre outras. Na sequência, nota 0. Vai receber quem? Primeiro, quem fugir ao tema proposto. Vamos supor que o tema pedia para você falar sobre o uso da tecnologia por parte das instituições bancárias. Ele pediu isso para você. Mas, infelizmente, você no texto acabou falando de tecnologia 5G. Eu achei que era para falar sobre qualquer coisa da tecnologia. Não, não era isso. Era para falar como as instituições financeiras fazem uso da tecnologia no seu dia a dia, para os seus negócios, para facilitar a vida dos seus clientes, por exemplo. Então, fique atento. Quem foge ao tema proposto leva 0. Além disso, quem apresenta um texto sob uma forma que não é articulada verbalmente em língua portuguesa. Vamos supor que alguém tenha utilizado desenho ou ainda utilizou palavras soltas e não em forma de texto, em forma de prosa, por exemplo, que é um texto dividido em parágrafos. Se você fizer qualquer marca identificadora na prova, você assinar, fizer um desenho ou fizer um número ali fora das 30 linhas do texto, você também está eliminado, porque aquilo é uma marca identificadora. Se alguém, por exemplo, faz um texto a lápis, vai ser eliminado. Se alguém, por exemplo, faz só uma parte do texto a lápis ou ainda entrega um texto com 10 linhas, essas pessoas serão eliminadas. Friso novamente que as provas terão duração de 5 horas. Quer dizer que você vai ter lá 5 horas para resolver 70 questões da prova objetiva, que é de múltipla escolha, ou seja, cada uma com 5 itens. 70 vezes 5 dá 350. Você vai ter de julgar 350 itens em 5 horas e ainda fazer a prova discursiva. Quer dizer que o tempo para a prova discursiva é curto? É cerca de 50 minutos dessas 5 horas para você fazer tudo na prova discursiva. É por isso que você tem de estar treinado. Treine bastante para esta redação. Quanto à última prova de redação aplicada no Banco do Brasil, nós temos esta proposta aí. A banca trouxe para você 3 textos motivadores. São esses textos aí, 1, 2 e 3 que você está vendo. Esses textos são muito importantes para a gente em provas da Sesgran Rio. Logo depois, a banca trouxe a proposta de tema. Que motivação, filantropia ou competitividade deve nortear as ações de responsabilidade social em uma empresa? Você tinha de falar acerca disso. E aí, uma empresa ela deve ser motivada pela filantropia, por ajudar os outros, por fazer ações que, em regra, vão ajudar a sociedade, ou ainda pela competitividade? O que de fato deve nortear, deve reger a responsabilidade social em uma organização? Vale notar que a Banca Sesgran Rio se destaca notadamente por trazer propostas que envolvam questionamentos para o candidato. Tá vendo aí essa interrogação? A gente costuma dizer que são temas reflexivos. Tem muita gente que tem dificuldade ao redigir a respeito de um tema desse. Vale ainda frisar o que a banca traz aqui para a gente. Olha só. No desenvolvimento do tema, o candidato deverá, primeiro, demonstrar domínio da escrita padrão, respeito à gramática,
Manter a abordagem nos limites da proposta, sendo apenado caso copie ou parafraseie texto alheio. Dixon, quer dizer que eu não posso parafrasear nada? É assim, a gente pode parafrasear sim, você só não pode copiar trechos inteiros, usar palavras muito parecidas ou ainda linhas ou parágrafos exatamente como estão no texto motivador. Tente reescrever, mas utilizando palavras bem diferentes. Tente trocar a ordem, mas você vai ver que os textos são muito relevantes para você. Item C. Redigir o texto no tipo dissertativo argumentativo, dividido em parágrafos, introdução, desenvolvimento e conclusão, utilizando a terceira pessoa do singular, não sendo aceitos textos narrativos nem poemas. D. Demonstrar capacidade de seleção, organização e relação dos argumentos, fatos e opiniões para defender seu ponto de vista. É a fundamentação. E você tem de ser coerente, não dá para você trazer qualquer tipo de coisa aqui. A apresentação da redação. O texto deverá ter entre 25 e 30 linhas, você já sabe. Você não pode fazer mais que 30 linhas e também não pode fazer menos que 25, é no mínimo 25. Legal? Ele ainda fala aqui sobre o texto definitivo e, por fim, ele diz que a redação não pode ter uma marca identificadora, porque senão você vai ser eliminado. Possivelmente a sua prova vai ser muito parecida com essa proposta do último concurso do Banco do Brasil. Então, como você percebeu, redação discursiva pode ser o diferencial para a sua aprovação neste concurso. Mas, Dixon, me dá uma luz aí. O tema vai versar sobre o que especificamente? Nós teremos lá um tema de atualidades. Dentro de atualidades, a banca pode explorar uma infinidade de assuntos, como, por exemplo, política. Pode cobrar ainda questões da pandemia do novo coronavírus. Sustentabilidade, meio ambiente. Pode falar também da parte relacionada à responsabilidade social das empresas, a parte organizacional, empreendedorismo. Pode ainda falar sobre tecnologia. É um dos temas mais importantes para você. Pode versar sobre meio ambiente, sustentabilidade, novas energias ou energias renováveis. A banca pode explorar ainda tópicos que envolvam educação, trabalho, renda. Eu vou fazer um vídeo em que eu vou falar sobre os principais temas e ainda vou trazer vários vídeos debatendo temas específicos aqui para essa prova. Se você curtiu, por favor, deixe o seu like e, claro, coloque o seu comentário aqui também, que é muito importante para a gente. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. A gente se encontra nos próximos vídeos. Tchau!